Nós vamos dar início a uma nova série de mensagens aqui da Igreja da Vila, e as nossas mensagens são colocadas no nosso canal no YouTube. Você pode entrar lá, curtir, procurar Igreja da Vila, curtir, abençoar esse ministério, comentando a mensagem que aqui pregamos e também compartilhando para com os seus amigos. E você que está nos assistindo online, fique à vontade para fazer essas coisas também. Comente, curta, compartilhe, e assim a mensagem que pregamos aqui na Igreja da Vila se espalhe para todas as pessoas que o Senhor quer que ela a alcance. Este vai ser o tema do mês de fevereiro e do primeiro domingo de março. Espiritualidade invertida em meio às ações humanas, os atos de Deus. Estou com muita expectativa em relação a essa série. Eu acho que a gente vai dar um passo a crescermos aqui na Igreja da Vila na nossa espiritualidade. E eu sei que esse tema é um pouco controverso em algumas coisas que nós vamos pensar aqui, porque pelo simples fato de eu ter colocado essa imagem no Facebook, na nossa página da Igreja da Vila, um monte de pessoas já comentaram, perguntaram, já opinaram, pessoas que nem fazem parte do nosso círculo, porque o Facebook é uma ferramenta que a gente não controla para onde ele chega. Por isso, cuidado, o Facebook não é lugar de intimidade, você colocar coisa de intimidade. E já teve resposta. Impressionante, impressionante. Então, aumentaram as minhas expectativas em relação a essa série. Nós vamos ter uma conversa um pouco de gente grande aqui nesse mês de fevereiro. Eu e o pastor Jones vamos trazer algumas mensagens da parte de Deus ao nosso coração, nos convidando a crescermos e melhorarmos essa questão da nossa espiritualidade. Por que o tema espiritualidade? Bem, nos últimos anos, nós podemos notar um grande interesse pelo tema da espiritualidade. Isso é muito crescente, é muito presente entre nós. O que era algo restrito no mundo moderno, ao discurso religioso, não é mais preso em locais como esse. É muito comum nós encontrarmos conversas, pessoas que se encontram diariamente nos seus trabalhos, no seu dia a dia, falando sobre espiritualidade. Basta a gente notar algumas coisas, por exemplo, o número de livros que tratam do tema de espiritualidade. Se você for aqui na Saraiva, no Center Norte, haverá uma banca só sobre espiritualidade. Seja ela espírita, seja ela cristã, seja ela budista. As pessoas se interessam hoje por esse tema e os livros estão sendo vendidos em relação a isso. Ainda, filmes sobre espiritualidade. Comer, rezar, como chama aquele filme da... Comer, rezar e amar. Um clássico que virou, lançado há poucos anos, e muita gente assistiu. O filme trata sobre uma mulher em busca de espiritualidade e como foi o seu caminho até alcançar algum tipo de resposta. Nós ficamos... eu quero ver algo sobre isso. Você assistiu Noé o ano passado? O filme Noé é um texto, está baseado numa personagem bíblica. O filme não está baseado na Bíblia, mas a personagem sim. Assistiu Êxodo esse ano? Pois é, fala sobre espiritualidade. Está uma história baseada na Bíblia. Filmes que falam sobre isso. Ainda, aumento de números de novela. E aí eu preciso confessar algo para vocês. Eu não assisto novela.
Não é por achar nada, é que eu não tenho esse costume de assistir. A Lorena não gosta, então a gente não assiste em casa. Mas eu estava zapeando esses dias e eu vi que tem uma novela de uma mulher que lê sorte, alguma coisa assim, mas na verdade o espírito parou de falar com ela e ela precisa continuar enganando as pessoas para ganhar dinheiro. Pronto, tema de espiritualidade presente aí no nosso dia a dia. E ainda, programas de TV. Já ligou sábado de manhã a sua televisão? Ligou depois da meia-noite a sua televisão? Ok, não vamos falar sobre isso, sobre esse tipo de espiritualidade disfuncional que esses programas apresentam. Mas é impressionante como esse tema está presente no nosso dia a dia. Ainda, websites. Você já deve ter recebido um post no Facebook falando sobre espiritualidade. Você já deve ter recebido algum e-mail do tipo, você precisa passar esse e-mail para mais 7 amigos, porque se você não passar para 7 amigos, um grande azar virá sobre a sua história. Mas se você passar, nos próximos 15 dias, você vai se surpreender com as coisas que vão acontecer na sua vida. Espiritualidade presente no nosso e-mail, no nosso website. E ainda pensando sobre espiritualidade, falando um pouco mais sobre o nosso mundo religioso cristão, esse tema tem influenciado o aumento de números de religiosos no nosso país. O censo de 2012 traz alguns números bem interessantes. No Brasil, apenas 8% se dizem não religiosos. Ateus. E no Brasil, ateu, ele diz, sou ateu graças a Deus. Né? Tem uma pontinha ali de espiritualidade. 8% só dos brasileiros dizem não serem religiosos. 92% dizem ter algum tipo de religião, seja ela qual for. E desse número de 92%, vejam, quase 1/4 se diz evangélico. Em 2012, nós tivemos um acréscimo de quase 7% na população brasileira de evangélicos. E a revista Cristianismo Hoje mostrou um dado que nós somos o terceiro país religioso, ou melhor, o terceiro país evangélico do mundo. Nós perdemos para os Estados Unidos, perdemos para a Coreia do Sul, Brasil. Terceiro país mais religioso evangélico do mundo. Mas é interessante, em relação a esses números, isso não representa o número de pessoas íntimas com Deus. Porque as pessoas dizem praticar algum tipo de religião, dizem frequentar um culto como esse aos domingos, mas o que elas fazem na segunda-feira parece que não ecoa aquilo que fizeram no domingo. São pessoas que dizem conhecerem a Deus, mas que não procuram aprofundar a sua intimidade com Ele. Ainda, esse número de aumento, ou o aumento do número de religiosos não significa o número de pessoas satisfeitas em Deus. Basta ver o tanto de coisas que a gente corre atrás para tentar satisfazer o silêncio ou os gritos do nosso coração. Eu preciso silenciar o meu coração, eu preciso me satisfazer, eu preciso ter, eu preciso comprar. Pessoas não satisfeitas plenamente em Deus. E esse número também demonstra uma grande confusão entre nós. Confusão entre espiritualidade e religião. A palavra religião, literalmente, significa religar. Ela vem do latim, religare, que significa tentativa de me reconectar, me aproximar de Deus. E às vezes nós confundimos espiritualidade cristã com essa tentativa de nos reaproximarmos de Deus com os nossos próprios esforços. Eu vim num culto domingo à noite. E ai de Deus, se Ele não atender a minha oração. Por quê? Porque eu aguentei o Alexandre falando ali meia hora, então Deus tem que me dar alguma coisa. Religioso. Gente que vai chegar lá no céu e Deus vai perguntar, por que eu vou deixar você entrar no céu? E pessoas vão dizer, porque eu cantei no coral, porque eu frequentei escolas dominicais, eu fiz o bem, eu ajudei pessoas,
E o Senhor tem que me aceitar de alguma maneira. Eu fui um homem muito bom. O que eu quero pensar nessa série com vocês é mostrar que espiritualidade cristã não tem nada a ver com isso. Que espiritualidade cristã não tem a ver com a nossa prática religiosa, na tentativa de me religar a Deus. O que eu quero mostrar nessa série para você, que a única coisa que nos reaproxima de Deus, que nos reconecta ao Senhor, é Jesus Cristo e nada mais. Eu não sei se isso é uma boa notícia ou uma má notícia para você. Ela é uma boa notícia para quem diz que eu não consigo fazer, mas ela é uma má notícia para pessoas que dizem, eu faço e não adianta. Para a sua salvação, não. A espiritualidade que eu quero mostrar para vocês é uma inversão de coisas que nós ouvimos e crescemos aprendendo sobre ela. Eu quero desafiar você a se relacionar com Deus confiando só nele e no que ele fez. Porque no Brasil, nós brasileiros, e estou pensando aqui no meio evangélico, nós temos uma espiritualidade muito disfuncional. Algumas características dessa religiosidade. Por exemplo, uma espiritualidade altamente supersticiosa. Centrada em objetos, pessoas e rituais mágicos. Centrada em objetos. Pessoas que levam lencinhos do missionário tal, porque ele está suado e passou o lencinho, e se você pôr esse suor no seu bolso, nada de ruim vai acontecer na sua história. Gente centrada em pessoas. O apóstolo fulano de tal disse, e eu sigo a minha religião de acordo com o apóstolo tal. E rituais mágicos. Se eu orar e dizer, em o nome de Jesus, porque tem que ser nesse tom, não pode ser de qualquer tom. Deus vai ser obrigado a atender a sua oração. Você consegue colocar Deus contra a parede e fazer refém do seu ritual mágico. Nós brasileiros acreditamos que espiritualidade tem a ver com isso. Acreditamos que também a espiritualidade pode ser sincrética, pela mistura de diversas orientações. Então, domingo à noite, eu estou num ambiente como esse, frequentando a igreja presbiteriana, que tem uma linguagem um pouco mais tradicional, uma teologia mais elaborada do século XVI. Mas a segunda-feira eu vou na corrente de oração, não sei aonde. Na terça, olha, dá bem legal que eu estou sabendo que tem um encontro com uma profetisa tal, que revela o futuro, eu vou até lá. Na quarta-feira, eu ouvi dizer que uma batida de tambor ajuda. E se não faz mal, o que tem? Quinta eu vou dar uma descansada. Na sexta tem um encontro no monte, não sei aonde. Sábado eu saio com os meus amigos e domingo eu estou aqui de novo. Pronto, a sua cabeça entrou numa paranoia muito grande. Porque há muitas vozes e muitas orientações ecoando em seu coração. Cuidado, isso vai te fazer mal. Isso não é saudável. Ou ainda, uma espiritualidade situacional. É aquela aplicada conforme a vantagem e inconveniência. O que eu ganho com essas coisas? O que eu vou receber ao final do mês? E aí eu estou com algum problema de saúde e eu vou buscar a Deus. Eu tenho algum problema no emprego, eu busco ao Senhor. E aí eu quero uma promoção, eu vou atrás de Deus. Mas quando eu tenho essas coisas respondidas, eu não preciso mais. Então eu dou um tempo. E ainda uma espiritualidade penitente, promovida pelo esforço ou pelo sofrimento humano. E aí pessoas se entregam ao jejum, dizendo, não, se eu fizer jejum, Deus vai ter pena de mim e vai dizer, não, talvez eu atenda a oração do Alexandre. Pessoas que carregam cruzes, pessoas que se batem, tentando receber algum favor de Deus. Para eu exemplificar isso, para você não achar que essa é uma conversa de pastor, tem uma música muito legal do Gilberto Gil, que fala sobre essa relação que nós temos com Deus. Que diz, se eu quiser conversar com Deus. Prestem atenção. A letra é assim: se eu quiser falar com Deus, eu
tenho que aceitar a dor. Eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. Eu tenho que virar um cão. Eu tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Eu tenho que sofrer se eu quiser fazer Deus atender a minha oração. E ele continua e diz: eu tenho que me ver tristonho. Eu tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, eu tenho que mostrar para Deus que eu estou alegre. Eu tenho que alegrar o meu coração, mesmo quando eu estou triste. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar, eu tenho que subir aos céus sem corda para me segurar. Vai saber o que vai dar, eu não sei, mas eu tenho que fazer, eu tenho que realizar. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que dizer a Deus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao findar, vai dar em nada. Em nada. Nada e nada. Nada, nada e nada. Nada, nada, nada do que eu pensava encontrar. Parece que na oração ou na música do Gilberto Gil, esse monte de afazeres e fazer que nós temos para tentarmos sermos aceitos diante de Deus. Eu tenho um discurso religioso, eu tenho uma prática religiosa, eu tenho postura de religioso, parece que isso não gera nada. E ao final das contas, o que eu tenho é canseira. O que eu tenho é frustração. Talvez muitas das nossas canseiras com Deus não seja com o próprio Deus, seja com os nossos afazeres religiosos. Muitas frustrações que nós carregamos no nosso coração não é em Deus, mas são em promessas que nos foram feitas em discursos religiosos que nunca se cumpriram. Essa é um pouco da religiosidade brasileira e como ela gera cansaço em nós. Deixa eu mostrar para você um pouco da religião, ou melhor, da espiritualidade bíblica. A espiritualidade bíblica vai dizer que as ações humanas só geram canseira e frustração. Porque Isaías 59, no versículo de número 2, diz assim: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Isaías diz: vocês fizeram mal, e isto os afastou de Deus. E aí, muita gente pensa assim, mas Alexandre, eu nunca matei. Mas Alexandre, eu não sou tão maldoso assim. Ok. Se comparado a pessoas que fazem maldade como matar, roubar, talvez muitos de nós sejam aprovados. O problema é que a Bíblia não nos faz comparação para baixo. Ela nos faz comparação para cima. A comparação é: sejam santos, assim como Deus é santo. Alguém aqui? Passa nessa avaliação? A Bíblia diz que nós somos maus. Não porque somos comparados com pessoas menores, com pessoas com mais dificuldades, mas porque nós somos comparados a Ele. E aí dançamos. E aí, se você se apertar, você vai ver que você está pré-cozido para um grande churrasco que vai ser servido no inferno e que você é o prato principal. A Bíblia continua e Paulo vai dizer: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Por quê? Porque todos nós nos desviamos. Todos nós. Paulo vai chamar essa situação de morte. E morto não pode mudar a sua situação. Morto não pode dizer, eu vou voltar a viver. Não dá. Quando Paulo presta atenção em si,
e faz a sua comparação correta com Deus, ele tem um grito dizendo: miserável homem que eu sou. E quando eu faço a minha comparação correta, a minha conclusão é: Alexandre, que miserável homem você é. Que miserável que nós somos. Reprovados. Não há nada de bonito em nós que chame a atenção de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para mudar a nossa situação. Essa é a ação humana. Pela ação humana, nós vamos nos cansar de tentar ser aceitos e nunca seremos. O que Deus fez com tanto cansaço e frustração, Deus agiu. E começou a ter atos em nossa história. Em Efésios 2, 4, 5, Paulo diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, e pelo grande amor com que nos amou, nós que estávamos mortos, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Foi Deus quem me deu. Foi Deus quem agiu. Foi Deus quem cuidou de mim. Eu sou tão miserável que nem consigo isso, e Deus olhou para essa minha situação e veio ao meu encontro. Paulo continua e diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E aí pode acender uma luz e dizer: aí está vendo, Alexandre, a Bíblia está dizendo que eu tenho que ter fé. E eu digo: é verdade, você precisa ter fé. Mas o texto continua e diz: mas isso não vem de vocês. Nem fé, isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obra religiosa nenhuma, para que ninguém se glorie. Em meio às ações humanas, essa nossa tentativa de sermos aceitos por Deus, Deus olha com misericórdia, Deus olha com graça e diz: eu preciso agir. E entra com os seus atos. E entra com os seus atos. Bom, gente boa, eu quero contar uma história aqui, interessante. Uma vez eu estava fazendo consultoria numa empresa e um sujeito perguntou para mim assim: ô Ebenezer, você é um cara tão inteligente, por que você é pastor? Aí eu podia ter dado uma outra resposta para ele, mas eu resolvi pegar um guardanapo e desenhar essas duas colunas aqui, que são duas réguas. E eu falei assim: pois é, fulano de tal, eu vou lhe explicar da seguinte forma. Todos nós temos na nossa cabeça duas réguas, e eu imagino que você também tem. Uma é a régua dos pecados, e a outra régua é a régua das boas obras, ou da religiosidade, ou da religião. Tá? E como é que a gente mede os pecados? A gente começa o ano assim, ó. A gente vai pecando, peca, e aí a gente fez 1000 pecados. Aí vai chegando perto do carnaval, aí vai peca, perto do carnaval, fevereiro, entendeu? Dá já 3.000. Né? E a gente continua o ano pecando. Aí ele estava lá do outro lado da mesa, ele riu, né? Mas aí chega a Páscoa. E aí a Páscoa, aqui que a gente diz assim: fui na missa. Entendeu? E a gente acredita então que ao ir fazer um ato de religião ou dar uma boa obra, então, desse lado os pecados são contados assim aos milímetros, entendeu? São 3.000 do lado de cá. Agora, do lado de cá, uma coisa que a gente faz de bom deve cobrir uma multidão de coisas do lado de lá. Aí, se eu for no Natal, por exemplo, de novo, né, eu já devo cobrir uns outros milhares de coisas erradas aqui. Aí eu virei para ele e falei assim: pois é, agora você já imaginou que 1 segundo depois da morte, nós estamos na presença de Deus e Deus diz assim: olha, só existe uma régua. Ou seja, do lado de cá tem esse monte de pecados, mas do lado de cá, meu amigo, tem só uma quantidade mínima aqui de boas obras, que elas não cobrem de forma alguma os milhares e milhares de pecados que nós fazemos. Aí ele falou um palavrão, falou:
então estou perdido. Estou perdido porque eu desenhei aquilo que estava claramente na cabeça dele, né? Que está na cabeça de nós todos, né? Então, por isso que eu falei assim, nós não precisamos, falando com ele, né, ter duas réguas. O que nós precisamos é ter uma cruz. O Senhor Jesus Cristo levou sobre ele todos os nossos pecados. E nós precisamos, então, com pessoas que o seguem, né, nos ajoelhar diante dele e dizer: Senhor, nós te amamos, nós te aceitamos, nós te seguimos. Essa é a nossa resposta. Então, fulano de tal, que eu estava conversando com ele, falei assim, respondendo a sua pergunta, em primeiro lugar, eu sou cristão, eu resolvi seguir a Cristo. E eu ainda faço boas obras, mas eu não estou tentando fazer a boa obra cobrir os meus pecados. Eu aceitei Jesus como aquele que cobriu todos os meus pecados. Agora, o fato de ser pastor é só um detalhe, porque eu resolvi, então, como cristão, falar para muita gente essa coisa boa, que é Jesus que pagou por todos os nossos pecados, como eu estou falando para você hoje. Essa é a espiritualidade cristã. Só isso. As suas boas obras, os seus discursos religiosos, os seus atos religiosos, não lhe salvarão. O que cobre os seus pecados, os meus pecados, é só Jesus. E tão somente Ele. Por isso hoje o meu convite a você é: saia da tradição. Saia do discurso religioso. E se renda tão somente a Jesus. Há um texto bíblico muito bonito que conta a história de pessoas que passaram por isso. Atos capítulo de número 2 diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto os judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns todavia zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Naquele tempo, estar bêbado 9 horas da manhã era uma surpresa. Ao contrário, isto é o que lhe foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão.
Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que nós vamos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Deixa eu mostrar um pouco para vocês nesse texto, rapidamente, algumas ações humanas, algumas ações religiosas, e como essas ações são perigosas. Em primeiro lugar, a espiritualidade da tradição, a espiritualidade baseada na religiosidade, simplesmente na ação humana, é alienante. Ela nos fecha para aquilo que Deus está realizando entre nós. O versículo 15 diz que era o dia do Pentecostes. O versículo 1 diz que era o dia do Pentecoste. O dia do Pentecoste era uma festa muito importante no meio judaico. Era uma festa que se comemorava 50 dias depois da principal festa, que era a festa da Páscoa. Nesse dia, eles louvavam a Deus dizendo: obrigado pela colheita. Obrigado porque choveu e nós pudemos plantar e vamos colher e vamos ter o que comer. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós e cuidou de nós. Era uma grande festa. Não, festa não é um bando de gente carrancudo, vestindo terno e gravata, cantando hinos. Não, festa era festa. Eles celebravam, eles comiam, eles bebiam, eles cantavam louvores ao Senhor, eles estavam juntos, era uma festa do povo. Obrigado, Senhor, pelas coisas que o Senhor fez. E essa festa era celebrada somente por homens e mulheres que temiam ao Senhor. E de repente, Deus começa a agir entre eles, derramando o Espírito Santo, uma promessa do Antigo Testamento. Não pode ser verdade isso. Não. Opa, eu acho que o que esses homens estão fazendo é alguma coisa de emocionalismo. É impossível Deus agir desse jeito. Afinal de contas, Deus tem que agir como nós queremos que Ele haja. Deus tem que estar preso às nossas caixinhas teológicas. Deus tem que estar restrito aos nossos dogmas. E algumas pessoas acham que Deus está até preso só na igreja presbiteriana. A religiosidade da tradição daqueles homens os impediam de perceber uma ação sobrenatural de Deus, uma forma de Deus agir que Ele nunca tinha agido antes, derramar o Espírito, e agora Deus não mais está ao meu lado, eu não o vejo mais, mas Ele está em mim.
Nada mais propício do que num culto como esse nós nos maravilharmos com Deus. Nós nos surpreendermos com a ação dele entre nós. Quando os cristãos se reuniam de forma simples, havia curas, havia poder, havia coisas maravilhosas que Deus agia. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, Deus está presente. E você pode ter encontros com Ele espetaculares, acalmando o seu coração, te dando coragem para enfrentar a semana, talvez te curando de alguma doença, talvez convertendo o seu coração a Jesus Cristo. Cuidado, a tradição humana nos fecha, ela nos aliena, mas ainda, ela é cética. Alguns zombavam, diziam, eles beberam vinho. Não pode ser verdade. Esse negócio desses homens incultos falarem, eu estar entendendo na minha língua, é impossível. Isso é coisa de bêbado. Isso é coisa das emoções. Isso é coisa de gente fraca emocionalmente. Se fecharam diante de uma festa religiosa, diante de uma festa que Deus pediu para que eles realizassem. Eles disseram, não é possível que Deus haja entre nós. Ainda, eles se tornaram violentos. E a gente tem acompanhado a crescida da violência religiosa no nosso tempo. Onde partidos que se dizem de tradição muçulmana pegam em armas e têm matado cristãos, matado pessoas de forma violenta. E não é raro eu receber post de amigos, pastores, dizendo, e nós também temos que pegar em armas e matá-los. Eu tive que bloquear algumas pessoas que disseram, traficante tem que morrer mesmo. Como se um erro justificasse o outro. Às vezes o nosso discurso religioso se torna violento. E eu não encontro uma passagem bíblica de Deus dizendo, peguem armas. Enfrente os seus inimigos em meu nome. Mas eu encontro textos que dizem, nem por força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito. Eu encontro textos bíblicos dizendo, se alguém te bater na face esquerda, dê a direita. Eu encontro texto bíblico dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas às vezes nós somos paladinos da verdade, defensores de dogmas e teologias, e por causa disso nós nos tornamos violentos. E Pedro diz, vocês mataram a Cristo pregando na cruz. Vocês se associaram a homens perversos. E para matar Jesus, eles tinham desculpas teológicas muito claras. As ações humanas nos tornam violentos. E o problema é que a ação humana é ineficaz. Esses homens estão num culto religioso, numa festa religiosa. E quando eles são confrontados pela verdade, a pergunta deles é, o que nós vamos fazer? Estava tudo tão certinho, funcionava, nós achávamos que estávamos agradando a Deus, nós achávamos que funcionava, e Pedro vem e diz que isso não funciona, que é só Jesus quem nos salva. A pergunta é, o que eu faço? Homens que se reuniam anualmente
para cultuar a Deus, pessoas que cresceram ouvindo da história do Antigo Testamento, de Deus agindo entre o povo, e agora quando é a vez deles, eles dizem, o que vai ser de nós? A religiosidade, enquanto ato humano, só gera canseira e frustração. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer para dar em nada. Nada. As ações humanas nos cansam. Pessoas cansadas de igreja. Pessoas cansadas de práticas religiosas, como uma leitura bíblica diária, como uma oração, como cuidar de alguém. Pessoas frustradas porque dizem, eu fiz e não adiantou nada, eu estou sofrendo. Talvez não adiantou nada porque nós confiamos em nós mesmos. E a Bíblia diz, não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém. Ninguém. O que vai ser de nós? O que vai ser de nós? A boa notícia é que Deus nos viu desse jeito. Ele disse, eu preciso salvar o Alexandre. Ele não vai conseguir. Eu preciso ser gracioso com ele. Eu preciso ser bondoso com ele. Eu preciso agir. Eu preciso ter atos. E os atos de Deus nos convida à conversão. Eu mudo a rota do meu caminho. Não dá mais para caminhar na escuridão. Não dá mais para tentar resolver. Eu preciso de Deus agindo em minha história. E os atos de Deus mudam o meu coração, me torna receptivo àquilo que Ele tem para fazer. Algumas das pessoas estão reunidas num lugar como esse, os discípulos de Jesus. E de repente um som alto vem e sopra sobre eles, e a casa se enche. E viram que parecia línguas de fogo sobre eles. E o texto diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles não estavam dizendo, vem Espírito. Eles não estavam tentando convencer o Espírito Santo a vir. Eles foram pegos de surpresa. De repente. E aqueles homens simplesmente se deixaram encher pelo Espírito. O que Deus quer de mim? Pode fazer. Toma a minha vida. Me usa. Pessoas abertas àquilo que Deus tem para fazer. Os atos de Deus nos convida à humildade. Porque aqueles homens começam a pregar e a mensagem que eles trazem é: vocês precisam mudar o jeito de falar. Primeiro, vocês precisam aprender a orar, frequentar uma classe de catecúmenos por 6 meses. E só depois de ser entrevistado pelo conselho da igreja que nós vamos ver se vocês serão salvos. Não! Aqueles homens diziam: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Basta você se prostrar e dizer humildemente: Deus, eu não consigo por mim mesmo. Não dá. Eu estou cansado, eu estou frustrado. O problema é que a graça nos humilha, porque ela diz: o que você tentou fazer até agora não deu certo, não é verdade? É. Então que tal depender de Deus? Mas eu não preciso fazer nada. Não. É Deus agindo na sua história. É Deus vindo ao seu encontro. Se humilhe debaixo da mão do Senhor. Pedro respondeu: arrependam-se. Mas eu não fiz tanta maldade assim. Arrependa-se. Vamos falar sério.
cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Atitudes de humildades diante de Deus, dizendo: eu me arrependo, eu confiei em mim, eu confiei nos meus atos. A conversão é contagiante. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Antes de você entender mal, o texto aqui não está dizendo de aquelas línguas que não se entendiam, que não se entendem. O texto está dizendo de repente o Alexandre tem um francês aqui, eu começo a pregar e ele entende em francês. E sabe quantas aulas de francês eu fiz? Nenhuma. Talvez a Emily precisasse me ajudar aqui. De repente tem um alemão e eu começo a pregar em alemão e esse alemão eu começo a pregar em português e esse alemão entende o que eu estou dizendo. Que coisa sensacional, maravilhosa. É muito mais do que sons sem sentidos. Porque o Espírito não estava preocupado só com os discípulos. O Espírito Santo estava preocupado com as pessoas que estavam ouvindo a mensagem. E por isso ela precisava ser entendida. E as pessoas precisavam ouvir e dizer: uau, é disso que eu preciso. É de Jesus que eu preciso. Eles não guardaram para si. Cheios do Espírito Santo, eles saíram anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, para todas as pessoas que Deus intencionalmente colocava na história e na vida deles. E de repente vê um parente querido, amado, que estava perdido, se rendendo a Jesus Cristo. Isso traz alegria ao coração. E de repente vê um amigo perdido em si mesmo, tentando resolver as suas questões sozinhos e não conseguindo, e se achando super poderoso e sabendo que está a sua vida destruída, e você fala de Jesus e esse cara entende e ele se rende a Jesus. Isso nos contagia, isso enche o nosso coração de alegria. A conversão é contagiante. Não dá para guardar para mim. Eu quero contar para as pessoas. E aqueles homens não tinham estratégia nenhuma. Porque às vezes eu recebo perguntas do tipo: mas pastor, eu vou falar o quê? Eu digo: só fala. Deixa o Espírito agir. É o Espírito quem vai agir. E ela é transformadora. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Não dá para ser o mesmo. Não dá para fazer os negócios do mesmo jeito que eu fazia antes. Não dá para lidar com as coisas da minha casa do jeito que eu lidava antes. É o Espírito quem está me transformando. E calma, não é da noite para o dia. Ela é um processo. Um processo de transformação. Um processo de uma nova história. E nesse processo talvez você erre e caia. Talvez você faça errado. E o Espírito convida a dizer: vamos começar de novo. Vamos começar de novo. E a gente diz: comece de novo. E finalmente, ela é carismática. Calma. Não saia daqui dizendo algo que eu não disse. Eu não estou dizendo que nós vamos nos tornar uma igreja carismática do jeito que o carismático parece ser hoje em dia, né? Tem aquele movimento católico carismático, tem no meio evangélico um movimento carismático que nós chamamos de pentecostal. Eu não estou dizendo dessas coisas. O que eu estou dizendo de uma igreja carismática é a igreja que, ao receber o Espírito, diz que os seus filhos e suas filhas profetizarão. E profetizar não é adivinhar futuro. Profetizar não é adivinhar futuro. Profetizar é pregar a palavra de Deus. Era isso que os profetas faziam. Eles pregavam a palavra.
E o texto diz que filhos e filhas, pessoas pequenas, crianças que nem eram ouvidas, de repente elas estão anunciando a palavra de Deus. Os jovens terão visões. E visão não é um cinema em 3D que jovens têm. Na verdade, jovens serão mais sábios e saberão tomar as decisões, não guiados por si mesmos, mas guiados pelo Espírito, no tempo da bifurcação da vida. Os velhos sonharão. E eu acho isso sensacional, sabe por quê? Porque na minha vida pastoral eu tenho contato com algumas pessoas idosas, e eu gosto de perguntar para eles um pouco como foi a história deles. E via de regra a história é assim: no meu tempo que era bom. No meu tempo, o pastor mandava e todo mundo obedecia. Eu digo, que bom que era esse tempo. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia é que os idosos não dirão, bom era no passado. Os idosos vão dizer, Deus fez grandes coisas por nós no passado, é verdade. Mas a gente sonha com o futuro ainda. Deus vai fazer coisas bonitas em nós ainda. Deus tem planos nas nossas vidas ainda. Deus tem poder para nos trazer sonhos e perspectivas a respeito do futuro. Isso vai acontecer com servos, escravos, com servas, escravas. Eu vou derramar sobre todos. Não há mais distinção de sexo, não há mais distinção de idade, não há mais distinção de classe econômica. Todos, todos. Se eu sonho com uma igreja carismática, eu sonho desse jeito. Com crianças anunciando a palavra do Senhor. Com jovens com sabedoria para tomar as decisões no dia a dia. Com idosos dizendo, Deus tem coisas bonitas para fazer por nós ainda. Sem distinção de classe econômica. No meio das ações humanas, os atos de Deus, nos convidando a nos rendermos tão somente a Ele. Deixo alguns desafios para vocês, para a gente começar a pensar, ou pensarmos durante essa semana. Se você deseja ter um relacionamento íntimo com Deus, não minimize os prejuízos gerados pelo seu pecado. Para de racionalizar. Mas eu não peco tanto assim. Comparado com quem? Não, só. Comparado com quem? Se a gente fizer esse exercício seriamente, nós vamos nos sentir reprovados. O que fazer com ele? Não. Você não precisa, eu sou reprovado e caminho assim. Não. Confesse-o. Confesse ao Senhor. Arrependa-se deles. E eu não sei se você tem um disco rígido, corrompido por algum vírus chamado diabo, que, vez por outra, depois de um pecado confessado, ele diz assim, lembra daquele pecado? E aí a gente se lembra. E a gente volta a confessar. Sabe o que Deus diz? Pecado. Foi lá no dia 8 de agosto de 2013. Não, eu me lembro de uma oração que você fez no dia 9 de agosto pedindo perdão. Do dia 8 eu não me lembro mais. Não me lembro mais. Arrependa-se e confesse os seus pecados ao Senhor. Aquilo que inviabiliza a nossa relação com Ele, Ele não se lembra mais. Se você deseja ter um relacionamento íntimo com Deus, reconheça na cruz o primeiro e o mais importante movimento de Deus em sua direção. E existe uma linguagem evangélica estranha hoje em dia, dizendo, o melhor de Deus está por vir. Já ouviram isso?
Eu acho isso uma afronta a Deus. Porque o melhor de Deus já veio. É a melhor coisa que Ele tinha para fazer por nós. Foi se entregar na cruz pelos nossos pecados. Se você deseja ter um relacionamento íntimo com Deus, não tente pelos seus atos. Você não vai conseguir. Parta daquilo que Ele fez na cruz por você. Se você deseja ter um relacionamento íntimo com Deus, clame a Ele por isso. E mantenha o seu coração bem receptivo aos seus movimentos. E Ele pode te surpreender. Te surpreender. Diariamente Ele tem agido entre nós. Diariamente Ele age, ou dominicalmente Ele age aqui entre nós. Eu não estou dizendo de arrepio que a gente sente com o ar-condicionado quando ele está ligado bem forte, como foi semana passada. Eu estou dizendo de ações sérias. Convidando homens e mulheres a levarem a vida mais a sério. Com sobriedade, com seriedade, dizendo, eu preciso ser uma melhor pessoa. Eu preciso ter coragem de me tornar um homem melhor. Eu preciso ter a coragem de tornar uma mulher melhor. Eu preciso ter coragem de confiar em Deus. Nós oramos aqui pelo Juarez Júnior, pedindo a cura de Deus. E sabe o que Deus fez com a gente? Ele curou o Júnior. A pneumonia perdeu. O Júnior não tem mais pneumonia. Ele não tem mais. Nós nos surpreendemos com as ações de Deus. Talvez não do jeito que a gente queria, mas do jeito que aprove a Deus fazer. Se você tem sido alcançado por Deus, faça das suas práticas espirituais, leitura diária da Bíblia, orações diárias, frequentar um culto como esse, dar o dízimo, fazer a bondade para com as pessoas, faça das suas práticas espirituais expressões da sua gratidão a Deus pelo amor que Ele derramou a você. Não faça das suas práticas espirituais uma tentativa de chamar a atenção a Deus. Mas faça das suas práticas espirituais dizendo, Deus já cuidou de mim. Deus já me abençoou. Deus já me guardou. E por isso que eu tenho atitudes de bondade. Por isso que eu tenho práticas espirituais. Existe uma música de um cantor brasileiro chamado Carlos Sider. Ele é conhecido no meio evangélico e ele escreveu uma canção que ele enviou para o Gilberto Gil. E ele disse que ele nunca recebeu a resposta, que era, a música se chama Resposta a Gilberto Gil da música Se Eu Quiser Falar com Deus. E eu encerro com essa poesia dizendo, se eu for falar com nada mais que Deus, eu não preciso nem sequer me concentrar. Nem de longe tenho que me concentrar. A sua voz me fala antes que eu venha a falar. Nobre amigo, nem sequer o procurei. Eu fui achado, eu fui resgatado. Me bastou que escutei. E Ele é a vida desejada, mais que achada. Ele é a vida ofertada. E Ele é tudo. Tudo em mim. E Ele é tudo, tudo em mim. E Ele é tudo, tudo em mim. Eu nem o procurei, eu fui achado. Que tal a gente começar agora? Que tal a gente ter uma relação mais íntima com Deus? Não, eu não estou perguntando o que você fez até agora das suas tradições religiosas. Eu estou convidando você a ter uma espiritualidade invertida. Em vez de confiar nos seus atos, nas suas ações, confie nos atos de Deus em você. Vamos orar, pedindo que Deus haja de novo entre nós.